Tudo bem, gente bonita? Mais uma vez juntos e juntas aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista, mesmo porque a gente não é tão especialista assim. A gente está conversando esses dias sobre a questão da prosperidade, que é tão alardeada nos meios evangélicos e propalada de uma maneira, gente, que muitas vezes beira, me desculpem, o charlatanismo. E eu digo isso porque algumas falas que foram ditas por alguns personagens, algumas personagens bíblicas, elas são postas hoje como se fossem verdades absolutas e imutáveis, mas conforme um óculos. E é o óculos de uma teologia chamada Teologia da Prosperidade, que é uma teologia muito calcada em valores do neoliberalismo, que é ideológico e, por conta disso, acaba fazendo com que a interpretação do texto bíblico fique, de alguma maneira, maculada, manchada com um tipo de ideologia que muito mais propaga a desigualdade, promove a desigualdade, do que propriamente traz os valores do reino, os valores do cristianismo, os valores do evangelho para o nosso lugar de convívio, para os nossos locais de convivência. Querem ver um exemplo? Em Deuteronômio, um livro que faz parte da Torá, é um livro do Pentateuco, a Torá e o Pentateuco. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, são os mesmos livros das Bíblias evangélicas, protestantes, católicas e a Bíblia judaica. Há um livro chamado Deuteronômio, que no seu capítulo 11, no verso 24, o texto diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Ou seja, o trecho aqui fala, é uma promessa, que onde aquele povo israelita caminhasse e pisasse a planta do pé, Deus daria aquela terra àquele povo. Se eu parar para pensar um pouquinho, gente, eu posso extrair esse texto e trazê-lo a uma ambientação, uma palavra, vamos dizer assim, uma homilia bem animada, onde eu trato com as emoções e coloco toda uma parafernália de mídia e tudo mais, trago as pessoas ao meu redor e no meio eu coloco: porque onde pisares a planta do seu pé, Deus tem te dado. E aí o pessoal vai: aleluia, glória a Deus. Gente, é verdade que Deus pode abençoar as pessoas. É verdade que realmente o Senhor, como diz o salmista, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o Senhor da terra e tudo que nela contém, Ele é o Criador. Mas não é verdade que Ele dá a mesma palavra para todo mundo indistintamente. Porque senão nós vamos viver uma verdadeira praça de guerra no nosso mundo. Se todo mundo pedir as mesmas coisas e Deus resolver dar as mesmas coisas, eu quero uma Mercedes do ano e quero morar numa cobertura em plena Avenida Vieira Souto, num dos melhores condomínios ou apartamentos que aquela avenida tem. Você acha mesmo que Deus vai conceder isso para todo mundo? Para pensar. Aqui é o que a gente vive dizendo. Texto fora do contexto, ele é pretexto. Pretexto muitas vezes para que a gente se enverede por
caminhos que não são aqueles caminhos que a verdadeira interpretação bíblica quer te apontar. Esse texto tem um contexto de um povo numa jornada, numa peregrinação pelo deserto, rumo à sua promessa de uma terra prometida. E se eu fosse realmente pegar alguns elementos desse trecho, talvez eu pudesse dar mais razão àqueles que buscam a posse da terra, porque não a têm, do que aqueles que têm a posse da terra e não exercem a função social da terra, como, por exemplo, no Brasil é preconizado. Tanto uma interpretação quanto outra interpretação, elas podem estar eivadas com um óculos ideológico. E aqui eu não estou dando vazão ou razão nem para uma nem para outra. O que eu quero chamar a tua atenção é que o texto fora do contexto pode virar um pretexto para que gente sem escrúpulo se utilize dos seus lugares, das suas estruturas eclesiásticas, para amealhar mais meia dúzia de moedas de gente que já está empobrecida, fragilizada, alquebrada pelas circunstâncias de desigualdade da vida, pelas situações de pobreza que todo o nosso sistema produz. Ou seja, a Bíblia sendo usada como um instrumento de dominação e de engano. Gente, quando a gente fala dessas coisas, mencionando e vinculando a questão da prosperidade, o que nós queremos dizer? A Bíblia, ela sim aponta o caminho da prosperidade. Mas talvez não seja a prosperidade que eu e você, no nosso tempo moderno, no nosso tempo atual, nesse nosso mundo contemporâneo, nessa sociedade de informação louca, numa agitação frenética em busca de sucesso, de bem-estar, em busca de riqueza, em busca de coisas materiais, num consumismo desenfreado, deseja. É bem provável que a prosperidade ela seja algo tipo uma chave que eu viro e faço com que a minha cabeça mude. Fica com a gente. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.